A origem do relâmpago e do trovão foi objeto de muita especulação e investigação ao longo dos séculos, originando múltiplas explicações da ordem religiosa, mitológica e científica. Nas culturas de matriz europeia, a primeira explicação de cunho científico que se conhece foi escrita pelo filósofo grego Aristóteles, no século III, atribuindo o ruído à colisão entre nuvens e o relâmpago ao incêndio de uma exalação ejetada pelas nuvens. Os relâmpagos são clarões que ocorrem devido a descargas elétricas normalmente associadas a tempestades e eventos climatológicos de grande intensidade, mas ocorrem também em tempestades de gelo, areia, erupções vulcânicas, explosões nucleares e até mesmo em nuvens que não geram tempestades, apesar de que nesse último caso a intensidade dos relâmpagos é menor. Esse fenômeno ocorre devido à diferença de carga dentro das nuvens. A eletrificação das nuvens, apesar de ser um fenômeno estudado, ainda não é totalmente esclarecido, mas existe um consenso de que é através do choque entre partículas de água, gelo e granizo que a nuvem se eletrifica. Essa diferença de carga acaba por criar uma tensão elétrica e quando o ar no entorno já não consegue mais isolar essa tensão, a descarga elétrica ocorre para fora da nuvem. É importante notar que a maioria dos relâmpagos ocorre no interior das nuvens, mas existe relâmpagos entre nuvens, nuvem-ar e os raios que são relâmpagos que tocam o solo. A descarga provoca uma corrente elétrica de grande intensidade que ioniza o ar ao longo do seu percurso, criando um plasma sobreaquecido que emite radiação eletromagnética, parte da qual sob a forma de luz no espectro visível, o relâmpago propriamente dito. O relâmpago é percebido pelo olho humano como um repentino clarão de intensa luminosidade, frequentemente com acentuada cintilação, que precede ou acompanha o trovão, embora durante a noite o relâmpago possa ser visto sem ser acompanhado pelo trovão e durante o dia o trovão possa ser ouvido sem que o relâmpago seja percebido. De acordo com uma análise da Organização Meteorológica Mundial, um mega-relâmpago cortou a atmosfera do Brasil, estendendo-se a mais de 700 quilômetros da costa do Atlântico até a fronteira da Argentina. Este foi o único raio mais longo já registrado. Os relâmpagos dentro das nuvens ocorrem justamente pela diferença de carga e são os responsáveis pelos outros tipos de relâmpagos, já que é através deles que o ar e o solo acabam sendo carregados, permitindo essa tensão elétrica escapar da nuvem. Essas descargas ficam entre 100 mil e 1 bilhão de volts e 30 mil amperes de corrente, podendo a chegar a 300 mil amperes, corrente usada por 300 mil lâmpadas de 100 volts cada. A corrente aquece e expande o ar de maneira muito repentina, gerando um estrondo muito alto conhecido como trovão. Os raios ocorrem devido aos relâmpagos dentro das nuvens que começam a liberar carga em direção ao solo, conhecida como líder escalonado. Quando essa carga se encontra a poucos metros do chão, ela se encontra com uma carga chamada de descarga conectante. Essas duas cargas opostas criam um canal do raio, área intensamente ionizada e condutora. Quando a descarga de retorno, fluxo enorme de cargas elétricas, passa pelo canal, temos o raio propriamente dito e podemos observar o clarão comumente conhecido como relâmpago. Os raios podem ser ascendentes ou descendentes, de acordo com sua origem na nuvem ou no solo, sendo o mais frequente do tipo descendente, sendo mais de 99% dos casos. Os raios ascendentes são raros e ocorrem em lugares mais altos. Os raios normalmente são associados a nuvens do tipo cumulus-nimbus. Os relâmpagos seguem um caminho parecido com os raios, apenas não tocam o solo, ocorrendo em sua maioria dentro das próprias nuvens. 70% do total de relâmpagos são desse tipo, ou seja, o canal do relâmpago ocorre dentro da própria nuvem, saindo normalmente da carga negativa para a área positiva e aumentam a quantidade quando relacionados a tornados. Os relâmpagos nuvens são aqueles em que o canal liga duas nuvens. Os relâmpagos intranuvem podem variar sua ocorrência entre 30% até 100% dependendo do tipo de tempestade. Existem ainda dois tipos raros de relâmpagos, o esférico e o bipolar. Os esféricos são bolas luminosas que param a poucos metros do solo emitindo uma luz constante até apagar-se, apresentam luminosidade em diversas cores. Os bipolares são relâmpagos que apresentam correntes das duas polaridades, acredita-se que seja um caso raro do já raro relâmpago solo-nuvem. Os raios causam danos aos seres vivos,
e podem até matar ou ferir humanos e animais. Quem corre mais risco são as pessoas nas praias, nos campos de golfe e ao ar livre na zona rural porque estão sem proteção contra a descarga elétrica. Os relâmpagos matam mais pessoas no Brasil do que qualquer outro evento meteorológico. Segundo o ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em média, 150 pessoas morrem por ano. Mas, para alívio de todos, apenas 20 ou 30% das pessoas atingidas por relâmpagos morrem. Estatisticamente, só as vítimas que sofrem parada cardíaca imediata vêm a falecer, a não ser que recebam tratamento adequado ressuscitação cardiopulmonar, RCP, o que não é sempre possível. O restante sofre uma série de ferimentos, alguns sérios, mas sobrevivem. Amantes de atividades ao ar livre estão sempre expostos a este risco. Isto porque estão sempre em locais onde os relâmpagos geralmente caem, como o cume de montanhas, e vivem carregando equipamentos metálicos. Mas os raios também trazem benefícios. As florestas, por exemplo, se beneficiam de muitas maneiras. Incêndios pequenos iniciados por raios diminuem a cobertura vegetal. Isso pode reduzir o risco de incêndios maiores atingirem a copa das árvores. O raio também causa reações químicas no nitrogênio, que na forma gasosa não pode ser utilizado pelas plantas. Ele transforma esse gás em compostos de nitrogênio, essenciais para a formação dos tecidos vegetais e o desenvolvimento de sementes que fornecem proteínas essenciais à vida animal. Calcula-se que de 30% a 50% dos óxidos de nitrogênio encontrados na chuva vêm dos raios e, dessa maneira, todo ano são fixados 30 milhões de toneladas de nitrogênio no mundo inteiro.